Boa noite, queridos. Sonda-me, transforma-me e use-me. Que santo privilégio, não é? Se edifica os nossos corações. Sabe, amados, eu tenho um prazer tão grande de compartilhar a palavra de Deus, de estudar a palavra de Deus. Não só para eu ser pastor, eu me lembro desde quando eu cursava fisioterapia e antes, eu adorava ler o livro Mensagem aos Jovens, estudar a Bíblia profundamente. Muitas vezes eu chegava atrasado na sala de aula. Às vezes, não é? Eu gostava de deixar algumas aulinhas de lado e passar uma manhã com Cristo. Minha mãe ficava brava comigo. Claro, eu poderia fazer isso antes. Mas muitas vezes, quando eu não conseguia acordar tão cedo, eu preferia faltar numa aula e estar estudando a palavra de Deus. É claro que, às vezes, nós podemos não fazer isso. Eu já também falei algumas vezes. Mas o ponto é um privilégio compartilharmos e estarmos aqui para estudarmos a palavra de Deus. Estudar sobre o objetivo dele em nossas vidas, o plano de salvação dele em nossas vidas, é entender como ele quer nos usar, transformar, como ele quer acalmar os nossos corações, como ele quer também nos educar, nos corrigir, né? Nos orientar. É um santo privilégio. Deus te abençoe por estar aqui na casa de Deus, para aprendermos um pouco mais do que Cristo quer nos ensinar. O título da mensagem de hoje é um título que pode soar um pouco estranho, mas não estranho. Morrendo por inanição. Eu creio que aqui alguém não deva ter passado fome. Se já passou fome, se está aqui, quer dizer que não morreu por inanição. Mas espiritualmente podemos morrer por inanição e é sobre isso que eu quero trabalhar hoje com vocês. Eu gostaria de convidar vocês a abrirem suas Bíblias no livro de Oséias, capítulo 4, versículo 6. Oséias, capítulo 4, versículo 6. O livro de Oséias tem uma característica marcante, queridos. É a forma franca de Deus falar, de abrir o seu coração na tentativa desesperada de que eu e vocês o demos ouvidos, o escutamos, o que Ele nos pede e sigamos aquilo por amor. Ele tem um objetivo nisso. E nesse aspecto nós vamos agora ler o versículo 6 do capítulo 4. Eu quero contextualizá-lo com vocês. Nós depois vamos trabalhar um pouquinho esse texto. E hoje nós vamos trabalhar, andar pela Bíblia, como sugere Isaías 28, versículo 10. Preceito sobre preceito, regra sobre regra, um pouquinho aqui, um pouquinho ali, para que nós possamos ser edificados. Bem, o verso 6 diz assim: o meu povo está sendo destruído porque lhe falta o conhecimento. Porque tu, sacerdote, rejeitaste o conhecimento, também eu te rejeitarei, para que não sejas sacerdote diante de mim, visto que te esqueceste da lei do teu Deus, também eu me esquecerei dos teus filhos. Nós, normalmente, quando nos deparamos com textos que nos colocam à prova, com textos que batem os nossos corações e nos fazem identificar falhas da nossa vida cristã ou aspectos que precisamos de corrigir, muitas vezes a gente não fica muito bem acomodado, nós não ficamos à vontade. Mas nós vamos estudar um aspecto de amor de Deus aqui que quem sabe vocês nunca viram. Nós vamos aprender com o exemplo de Cristo o que Ele quer dizer e como Ele agiu para que nós não caiamos nessa cilada de perecermos pela falta de conhecimento. Mas para entender um pouquinho melhor o que esse texto quer dizer, é importante nós entendermos o contexto. Então eu convido a vocês a acompanharem comigo a leitura do versículo 1 do mesmo capítulo, do capítulo 4. E eu quero aqui trabalhar com vocês alguns aspectos. Diz assim o versículo 1. Ouve a palavra do Senhor, vós filhos de Israel. Porque o Senhor tem uma contenda contra quem? Contra os habitantes da onde? Da terra. Espera lá. Então o primeiro passo aqui, Deus não estava falando diretamente com o povo de Israel. No verso 6, sim. O meu povo perece por falta de conhecimento. Mas no versículo 1, Deus aborda que ele tem uma contenda com os habitantes da terra. E qual contenda é essa? Na sequência, está dizendo, são 3 pontos específicos. A minha Bíblia diz assim: porque nela, nos habitantes da terra, não há o quê? Não há verdade, nem o amor e nem o conhecimento
de Deus. Opa, pera lá. Esse último aspecto me chamou a atenção. Nela não há verdade, nem o amor e nem o conhecimento de Deus. E Deus, no verso 6, diz: o meu povo perece por falta de conhecimento. Alguma coincidência aí, queridos? Alguma similaridade? Nós percebemos uma identificação do povo de Israel daquela época, não com os preceitos de Deus, mas sim copiando ou pelo menos indo na onda do que a população ao redor, que os reinos ao redor viviam. Faltava conhecimento de Deus no povo da terra, da região, mas estava faltando conhecimento em quem? No povo de Deus. E no versículo 2, ele começa a dar alguns detalhes do que se prevalecia naqueles povos. O que só prevalece é o perjurar, é o mentir, é o matar, furtar, adulterar, e arrombamentos e homicídios e sobre homicídios. Homicídios sobre homicídios, morte sobre morte. Mas é interessante notar que no verso 4, que antecede o tema central, o verso central da nossa mensagem, diz assim: todavia, contudo, entretanto, mas, porque o teu povo, ninguém contenda, ninguém repreenda. Como assim? Ninguém contenda, ninguém repreenda. O que estava acontecendo era que os próprios sacerdotes do povo de Israel não se alimentavam verdadeiramente. Estavam preocupados mais com a aparência, com a formosura, com o status deles, e você sabe disso muito bem. Eu estou apenas introduzindo, eu não quero repetir isso de um modo exaustivo. E o ponto foi que, pela falta de alimentação deles, da inspiração deles, eles não passavam isso para o povo de Israel. E o povo de Israel, por conta do exemplo dos seus pastores da época, vamos dizer assim, aplicando para os dias de hoje, estavam morrendo por inanição. Faltava-se conhecimento, eles não sentiam-se inspirados. Naquela época, o acesso à Bíblia era diferente. Hoje nós temos a Bíblia e muitos materiais, sermões e sermões na internet, mas especialmente o material de sua comunhão pessoal. Hoje é muito fácil, mas naquela época não era. O povo era muito dependente da palavra do profeta, da palavra do sacerdote. E quando os sacerdotes perdiam o foco da vida deles com Deus, o povo também ia na mesma. E por causa disso, nós chegamos no versículo 6, que diz: o meu povo está sendo destruído porque lhe faltava o conhecimento. Mas você pode dizer: pastor, mas era o sacerdote, não sou eu não sou o sacerdote, eu não sou o pastor. Eu apenas coloco algo aqui. Quem é o sacerdote do nosso lar? É o pastor? Não, somos nós. A Bíblia orienta, o Espírito de Profecia orienta que nós, homens, sejamos sacerdotes do lar. E quando o homem não tem esse papel, ela é muito clara em dizer que a mulher toma esse papel. Nós temos um papel em conduzir a nossa família, os nossos filhos e, claro, os nossos amigos. Somos sacerdotes de Deus desse mundo, claro, dessa forma, não é? Mas eu quero fazer uma pergunta para vocês. O que nos leva à falta de conhecimento bíblico? O que vocês podem sugerir para mim? Que pergunta simples, pastor? É lógica, mas eu gostaria de ouvir de vocês. O que nos leva à falta de conhecimento bíblico? Gostaria de ouvir. Falta de interesse, o que mais? Repita. Falta de relacionamento com Deus. Nós podemos colocar várias coisas. Interesse de trabalho, preferir, quem sabe, atividades que a gente sabe que precisa buscar a Deus, mas a gente deixa de lado e não coloca em primeiro lugar, enfim. Mas em minha ótica pastoral e pela percepção divina que Deus me deu, uma das principais coisas que nos fazem deixar de estudar a Bíblia, de ter esse conhecimento bíblico, sabe o que é? Não queremos ser submissos à vontade de Deus. Aqui entra o nosso orgulho. Eu trabalhei isso no sermão anterior. Falei um pouquinho, de certa forma, do caráter, que é o necessário para nós entrarmos para o céu. Mas nesse ponto, eu convido a vocês a abrirem suas Bíblias em Deuteronômio capítulo 6, dos versos 4 ao 9. Eu já citei isso em algumas mensagens. Na verdade, apenas fiz menção, eu não trabalhei esse texto com vocês. Eu gostaria de levar vocês a entender como Jesus foi quem foi, guiado por sua mãe e seu pai, de uma maneira assim, abençoada, inspirada por Deus. E vamos aprender hoje com o exemplo de Cristo, através dos textos bíblicos, de como ele se tornou uma referência para nós. E até hoje,
é uma referência. Então, abra suas Bíblias em Deuteronômio, capítulo 6, dos versos 4 a 9. Antigo Testamento, Deuteronômio, capítulo 6, dos versos 4 a 9. Há um aspecto muito bonito aqui dessa palavra. Esse é um texto bíblico famoso e muito verdadeiro. Deuteronômio, capítulo 6, versos 4 ao 9. Diz assim: Ouve, Israel, o Senhor teu Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força. Olha a veemência dessa palavra, o arrojo dos nossos corações, implícito aqui, que devemos estar aplicando o estudo da palavra de Deus. E continua se dizendo, verso 6, estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, tu as inculcarás a teus filhos e delas falarás assentados em tua casa e andando pelo caminho e ao deitar-se e ao levantar-te. Olha que ênfase. Também as atarás como sinal na tua mão e te serão por frontal entre os olhos e as escreverás nos umbrais da tua casa e nas tuas portas. O texto ele marca algumas palavras que nos impactam. Ele diz: falarás repetidamente, falarás assentado, falarás andando, falarás deitando, dormindo, indo deitar-se, falarás se levantando. Ele diz assim ainda mais: atarás na mão e as atarás na testa e nos batentes da porta. Algo interessante aqui a se comentar. Logo após a construção, a reconstrução do templo pela segunda vez, os judeus levaram isso tão à risca que hoje nós vemos um costume judaico, não é? Que simboliza isso literalmente, que é você pegar uma caixinha com uma fitinha amarrada na sua testa e deixar aqui com a palavra de Deus ali. Eles também pegam uma caixinha na mão, eu me esqueci o nome, mas se passa no braço como um cordãozinho e ali fica a palavra de Deus. Eles levaram tão literalmente isso que eles colocaram a palavra de Deus na sua testa e também nas suas mãos. Independente disso ou não, certo ou errado, eu não quero analisar isso, mas o propósito deles foi nobre, eu achei interessante. Mas nós não precisamos de fazer isso na minha ótica, na ótica também bíblica. O que Deus está querendo colocar claramente aqui é que nós precisamos ter o estudo da palavra ativo, estar isso inundando a nossa mente. Precisamos ter ela como uma referência para tudo que vamos fazer. Esse é um aspecto bonito da palavra de Deus e é isso de fato que o texto quer dizer. E sabe por que isso? Deus tem uma preocupação e Ele explica o porquê que Ele precisa que eu e vocês, ou deseja que nós tenhamos cotidianamente, diariamente, essa comunhão ímpar, essa profundidade com Ele. E você acompanha isso nos versos 24 e 25 do mesmo capítulo. Vamos ver o porquê que Deus age assim, ou Ele pede isso. Capítulo 6 de Deuteronômio, dos versos 24 e verso 25, nos diz assim: o Senhor nos ordenou que cumpríssemos todos esses estatutos e temêssemos o Senhor, o nosso Deus. Preste atenção. Para o nosso perpétuo o quê? Bem, para nos guardar em vida, como tem feito até hoje. Olha que interessante, queridos. Deus não pede isso em vão de nós. Ele pede isso para o nosso perpétuo bem. Essa palavra perpétua denota o que para você? Eterno. Muito bem. Para a nossa eternidade, para vivermos eternamente bem, isso começa aqui. Nós não podemos esperar chegar no céu para vivermos isso. Nós necessitamos de viver aqui. E Jesus amorosamente coloca o porquê, para que você vá bem. O verso 25 conclui dizendo: será por nós justiça. Quando você se sente injustiçado, a palavra de Deus por ti será justiça. Quando tivermos cuidado de cumprir todos esses mandamentos perante o Senhor, nosso Deus, como nos tem ordenado. Apenas assim. E eu gostaria de analisar com vocês, queridos, o exemplo de Cristo, de como Ele aplicou isso em sua vida. Eu estou falando aqui de uma maneira teórica. Nós estamos falando aqui do contexto da orientação divina do Antigo Testamento. Mas agora eu quero permitir que vocês aprendam com Cristo. Porque é Ele que nos move. Não somos nós. Isso não brota dos nossos corações. Se não fosse o sacrifício dele, você nem precisaria estar aqui. Nem adiantaria eu estar pregando. É Ele que nos motiva. É o amor dele que nos constrange. Então eu convido a vocês a abrirem suas Bíblias
em Lucas capítulo 2. Vamos aprender um pouquinho mais do nosso bom mestre. Vamos aprender os caminhos que Cristo trilhou para edificar a nossa vida cristã. Lucas capítulo 2. Esse é um texto muito bonito, que reflete a profundidade de como Cristo se inteirava com a Bíblia, com a palavra de Deus. Lucas capítulo 2, dos versos 41 a 47. Lucas 2, versos 41 ao verso 47. A Bíblia diz assim: ora, anualmente iam seus pais a Jerusalém para a festa da Páscoa. Quando ele atingiu 12 anos, subiram a Jerusalém segundo o costume da festa. Terminados os dias da festa, ao regressarem, permaneceu o menino em Jerusalém, sem que seus pais o soubessem. Pensando, porém, estar ele entre os companheiros de viagem, foram a caminho de um dia e então passaram a procurá-lo entre os parentes e os conhecidos. E não tendo encontrado, voltaram a Jerusalém à sua procura. 3 dias depois, apenas isso, acharam no templo. Fazendo o quê? Assentado no meio de quem? Dos doutores, ouvindo-os e os interrogando. E todos os que ouviam, muito se admiraram da sua inteligência e das suas respostas. Pera lá. Usei a palavra errada aqui. Jesus, primeiramente, ele estava ouvindo, os interrogou, e eles ficaram admirados de sua inteligência e das suas respostas. Um menino de apenas 12 anos. O que isso diz para mim e para você? Cristo, é claro, desde sua juventude, estimulado por seus pais, tinha o prazer em esmiuçar a palavra de Deus. Era comum na juventude judaica, até os 12 anos, ter praticamente toda a Torá em sua mente. Eu fico pensando, é claro que são outras épocas, outros tempos, mas será que este mesmo comprometimento que Jesus tinha, e muitos outros tinham, mas especificamente o nosso mestre, tem em nossos corações, está em nossos corações? Nas idas e vidas deste mundo? No corre-corre do dia a dia? Pastor, mas isso que o senhor está propondo é algo, assim, impossível. Vamos mais profundo. Eu quero ler uma citação do livro Desejado de Todas as Nações, reforçando que Jesus era familiar com a palavra e que ele estudava a palavra. Na página 70 deste livro, há uma citação interessante. Diz assim: sua familiarização com as Escrituras mostra quão diligentemente os primeiros anos de sua vida foram consagrados ao estudo da palavra de Deus. Que exemplo para nós. Isso me estimula. Cada vez que eu leio esse texto, eu já preguei esse sermão 2 vezes, essa é a 3ª vez. Não aqui no Paraná. Preguei lá na Bahia, quando fazia teologia. Tenho saudade de lá, bons tempos. Sabe, queridos, ali diz que ele diligentemente, paulatinamente, entregava o seu coração e se consagrava ao estudo da palavra de Deus. O que isso nos diz hoje? Era difícil ver Cristo em uma cama pela madrugadinha, pela cama dormindo logo cedo. Ao se despontar os primeiros raios de sol, já estava buscando a Deus. E aqui eu quero apenas compartilhar algo da minha vida pessoal. É uma bênção ter filho, mas todos sabem que filho logo no começo quebra a gente no meio. É difícil muitas vezes acordar cedinho com a disposição de estudar a palavra de Deus. O sono está ali. Quantas vezes eu peguei a Bíblia e não conseguia? É claro que vão existir situações que vão fazer com que você, pelo cansaço, enfim, pelas necessidades e prioridades, quem sabe não consiga ter aquela sintonia com Deus tão profunda e de tempo necessário. Mas cuidado, graças a Deus que minha sogra chegou em casa, vai passar a semana inteira. Eu nunca agradeci tanto a minha sogra chegando em casa. Eu vou dormir mais um pouco, eu e a minha esposa. Vamos ter mais disposição. E hoje, inclusive, foi um dia interessante para mim. Eu consegui passar lendo mais a Bíblia, me preparando para essa mensagem, estudando outras coisas, formulando outras coisas, alguns planejamentos. Mas nós precisamos atentar a isso, ver que o exemplo de Cristo era, ele pagava o preço. Ele literalmente acordava a madrugadinha, se preparava, abastecia o seu coração, porque ele sabia que sem estar com Deus, nos primeiros momentos do seu dia, ele fatalmente vacilaria. Ele tinha uma grande responsabilidade, morrer por nós e nos levar para o céu. E ele não vacilou, ele foi fiel. Sabe, amados,
em Mateus capítulo 14, dos versos 22 e 27, dá um outro exemplo de Cristo. Eu convido vocês a abrirem suas Bíblias em Mateus capítulo 14. Mateus 14 nos fala um pouco do exemplo agora de Cristo, não no aspecto do estudo da palavra, mas também no aspecto da oração. Mateus 14, versos 22 ao verso 27. Eu me esqueci o nome do pastor, mas acho que no sábado retrasado, um pastor jovem lá da União Nordeste esteve aqui, me fugiu o nome, perdão. Rafael? Obrigado. Que mensagem, não é? Ele se baseou nesse texto bíblico. Eu não vou falar o que ele disse aqui, eu quero apenas trazer alusão a isso. Se você não assistiu, compensa você acessar a internet e repetir esse sermão, assistir novamente. Quer dizer, assisti-lo, não é? Para quem não assistiu, ou mesmo repetir, você que já o tenha assistido. A mensagem nós aprendemos ouvindo também pela repetição. E o texto bíblico diz, vamos aprender aqui algumas lições de Cristo. Logo, verso 22, logo a seguir compeliu os discípulos a embarcar e passar adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia a multidão, as multidões. E despedidas as multidões, subiu ao monte a fim de orar sozinho, e caindo à tarde, lá estava ele só, fazendo o quê? Orando. Entretanto, o barco já estava longe, a muitos estádios da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era ao contrário. E na quarta vigília da noite, verso 25, foi ter Jesus com eles andando sobre o mar. E você já sabe o decorrer da história. Eles acharam que fosse um fantasma. Mas me chama a atenção que 2 pontos. O versículo 23 e o versículo 25. Versículo 23, ele despediu as multidões, parou o que estava fazendo, porque era uma prioridade para ele. E ele parou o tempo para fazer o quê? Não estou ouvindo? Orar. Só que ele não fez aquela oração de 5 minutos. Era fim da tarde. E ele só parou de orar na quarta vigília da noite, de acordo com o versículo 25. Eu quero fazer algumas contas aqui com você. Olha o empenho de Cristo. A primeira vigília da noite é ao pôr do sol, o sol se pôr até mais ou menos às 9, 10 da noite. Jesus ali passou orando todo esse tempo, a primeira vigília. Como não se fosse pouco para ele, ele precisava de mais, se abastecer. Ele tinha uma prioridade, ele tinha consagrado a vida dele pela comunhão, para buscar a Deus, para absorver de Deus para a sua missão. E ele ficou a segunda vigília da noite, das 10 até meia-noite, mais ou menos. E como não se fosse suficiente, Jesus foi além. Ele foi na terceira vigília da noite, em torno da meia-noite até as 3 horas da manhã. E para completar, das 3 às 5, na quarta vigília da noite, ele se levantou e foi andando sobre o mar. Que poder, não é? A gente não anda sobre o mar. Mas poderíamos, quem sabe, andar se fosse necessário ao olhar de Deus. Se tivéssemos tamanha ligação com Deus assim. Cristo profundamente estudava a palavra. E ele profundamente também orava. E não foi à toa que um dos trechos, dos versos bíblicos e das histórias bíblicas que mais me impressionam, que nós vamos ver agora, que está ali em Mateus capítulo 4, eu peço que vocês voltem. Jesus usa a famosa frase, ou a famosa expressão bíblica, está o quê? Escrito. Está escrito. Vamos lá, abram suas Bíblias em Mateus capítulo 4. Mateus capítulo 4, nós vamos ler aqui 3 versos apenas. Versículo 4, versículo 7 e versículo 10. Jesus, porém, respondeu, verso 4, está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que provém da boca de Deus. Amém, meu jovem. Versículo 7 diz assim, respondeu-lhe Jesus, também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus, tudo com base bíblica. Jesus não falou do sentimento do seu coração. Ele lia, ele observava, ele decorava, ele aprendia, ele sentia aquilo, fazia parte da sua vida, ele aplicava. E a última frase famosa está escrito, versículo 10, então Jesus ordenou, que poder na palavra de Cristo, que poder, retira-te Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele darás o quê? Culto. Eu quero abrir um parênteses aqui com vocês nessa mensagem. Um parênteses, claro, pertinente ao assunto. Mas eu não posso deixar de abrir esse parênteses e colocar um pouco de um assunto importante para nossas vidas. Lá no livro de Daniel, capítulo 1, e como pastor na área da saúde da Clínica Adventista, eu preciso dizer isso a vocês. Está em meu coração.
E lá em Daniel capítulo 1, versículo 8, eu convido que vocês abram suas Bíblias. Abram suas Bíblias em Daniel capítulo 1, versículo 8. Daniel, baseado na palavra de Deus, foi muito firme ali. Da mesma maneira como Jesus disse, está escrito em 3 episódios de sua vida, e claro, em muitos outros, Daniel também, baseado na Bíblia, disse, resolvo o quê? Firmemente. Acompanhe nas suas Bíblias. Vamos ler Daniel capítulo 1, versículo 8. Daniel capítulo 1, versículo 8. Esse texto me impressiona. Como Daniel foi resoluto. Diz assim, resolveu Daniel firmemente não contaminar-se com as finas iguarias de quem? De quem? Do rei. Vocês podem pensar, mas pastor, eu sei do aspecto alimentar. Que isso influencia minha vida? E muito. Estava conversando com um amigo meu, na semana passada, retrasada, lá na clínica adventista. Nós passamos um tempo conversando, cerca de uns 40 minutos. Ele é advogado pela clínica. E a gente começou a colocar vários pontos que muitos acham que não influencia, mas influencia. Ah, não adianta falar, pastor, cinema não influencia por causa disso, daquilo. Influencia na sua vida. Um filminho de vez em quando, aquele assunto, mesmo aquele filme que seja lá de Hollywood, enfim, e tal, uma coisa assim. Não, eu tenho cabeça para discernir isso. Não influencia? Influencia. Mas, pastor, é só uma lasanha de vez em quando. Pastor, olha aquele doce gostoso. Não influencia, pastor? Influencia, queridos. Daniel resolveu firmemente não se contaminar com as finas iguarias do rei. E eu fico pensando, como assim não influencia, queridos? A principal estratégia do inimigo, sabe qual é? A principal arma que ele usa para literalmente anestesiar a sua vida e não fazer brotar em seu coração o desejo para estudar a Bíblia, para que você não pereça pela falta de conhecimento, para que você não morra de inanição, sabe qual é? É o apetite. Pesquise mais sobre isso no Espírito de Profecia e na Bíblia também. O apetite tem um poder, queridos, devastador em nossas vidas. Não é à toa que o primeiro está escrito de Cristo para Satanás foi: não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que provém da boca de Deus. Eu estimulo vocês a assistirem um testemunho do Dr. Luigi. Ele é o advogado da divisão. Ele é o responsável por essa questão, por essa área da igreja. E ele comentou algo interessante, eu assisti isso ontem com a minha esposa, programa de sábado à noite com a minha esposa, deitadinho na cama. Ele disse assim, sabe por que serve o jejum? É para mostrar para o seu apetite que quem manda na sua vida não é o seu apetite, é Deus. Olha, eu desafio a você a depois de uma feijoada adventista, na verdade a feijoada adventista é saudável, não vai te fazer mal. Mas aquela comida que você sabe que não faz bem, que você se lambuza, se enche, permite o seu apetite, eu quero isso, aquela gana. Estudar a palavra de Deus depois. Ter desejo de fazer as coisas de Deus, ter desejo de fazer um trabalho missionário. Me diga, é possível? Olha, você pode até fazer mecanicamente, mas de todo o teu coração, eu acredito que o Espírito Santo não vai estar falando com você. Você pode fazer por força humana sim, mas a sintonia, a sua vibe não vai estar muito ali. E assim, queridos, não é só com alimentação, é com atividade física. O apetite, ele perpassa as ondas do alimento no nosso aspecto de saúde, ele vai além. Ele vai no seu apetite de querer assistir muitas coisas que não condizem com a sua vida cristã. Eu fico perguntando assim, será que Daniel naquela época, se ele tivesse a oportunidade de ter a Netflix em casa, o que ele assistiria? Será que ele assistiria alguma coisa dali? Cuidado, queridos, com o que nós temos nos alimentado. A sua saúde física, ela passa por 3 pontos. Você sabe bem, a saúde é um pilar físico, é um pilar mental, emocional e o pilar espiritual. Se um desses cai, o que acontece contigo? Tu cai. Desequilíbrio, exatamente. Um cavalete, ele não para em pé sem tiver o tripé. Com que base da nossa vida cristã nós estamos vivendo? Cuidado, queridos. Como pastor de uma instituição cristã, da Clínica Adventista, eu tenho o dever de dizer a vocês, cuidado com o que vocês comem, cuidado com o sedentarismo,
cuidado com o entorpecimento de sua vida, para que vocês não caiam nas garras do inimigo e não sejam como os sacerdotes daquela época de Oséias, que não estavam seguindo aquilo que Deus pedia. Amados, dando sequência, Mateus 6,33 diz assim: o primeiro lugar em seu dia deve ser para Deus. E eu quero perguntar para ti, como vai a sua comunhão, meu amado? Que tempo nós temos dedicado à nossa comunhão? A comunhão tem sido a sua prioridade, como era para Cristo? Por que não, pastor, depois do trabalho? Por que não, pastor, depois do café da manhã? Pastor, por que não depois de eu lavar o meu carro? Por que não depois de dar um telefonema? Eu estou preocupado aqui, acordei cedo, eu tenho que dar esse telefonema para essa pessoa. Justamente para você não cair no engano do diabo. O próprio nome diz, Satanás, o acusador, o enganador. Ele nos engana, o desejo dele é isso. Eu estou preparando, na verdade. Eu não consegui terminar essa mensagem, mas eu estou preparando uma mensagem baseada no capítulo 13 de Apocalipse, que tem a ver com o Together, que vocês estão ouvindo por aí, dessa união geral, ok? Também falando sobre o decreto dominical. E estudando o livro do Apocalipse, a tônica do livro do Apocalipse e do conflito entre o bem e o mal, entre Cristo e sua igreja, sabe o que é? A contrafação, o engano de Satanás. Satanás tenta imitar Cristo em tudo, inclusive nas comidas, inclusive no estilo de vida humano. Ah, mas esse aqui é bom. Amados, nós precisamos estar firmados na palavra de Deus. Porque se damos o lado para o nosso eu, a gente cai. Tudo isso é para você não ser levado, colocar Deus em primeiro lugar, é para você não ser levado pelas suas próprias convicções, pelo seu eu orgulhoso daquilo que te apetece, te faz mais gosto, em detrimento daquilo que Deus nos pede, com amor. Nós lemos lá no versículo 44 e 25 de Deuteronômio 6, que era para que nós tivéssemos vida, uma vida plena, uma vida eterna. É para a nossa segurança. Colocar Deus em primeiro lugar também tem motivos importantíssimos, porque Cristo colocou Deus em primeiro lugar, Ele nos ensinou. Colocar Deus em primeiro lugar nos blinda contra as ciladas do inimigo, fecha as portas do nosso coração para os ataques. Ele irá nos atacar, Ele irá tentar destruir você, mas você vai estar firme como uma rocha, sólido. Só uma lembrança, não foi à toa que Deus com o seu dedo escreveu na tábua de pedra os 10 mandamentos. Aquilo é inviolável, aquilo não passa, porque é a palavra de Deus. Em que rocha nós temos nos apegado? Estamos construindo a nossa casa sobre a areia ou sobre a rocha que é Cristo? O porquê de colocar também Deus em primeiro lugar? Aqui vai algo interessante, para te dar força. Meu amigo, quando falta força, quando você coloca Cristo em primeiro lugar, no meio do dia que você não colocou Deus em primeiro lugar, aquilo está te angustiando, alguma coisa não está dando certo, parece que te falta alguma coisa, pare. Vá buscar a Deus o mais rápido possível, coloca Deus em primeiro lugar naquele momento que você teve luz para isso. Você terá coragem, ânimo para as batalhas diárias. Colocar Deus em primeiro lugar também tem um motivo muito nobre, sabe qual é? Te aproximar do Pai Celeste. Meu amigo, você já deve ter experimentado, eu tenho certeza que sim, comunhão com Deus em algum aspecto de algo mais profundo. E você já sentiu aquela paz verdadeira que excede toda compreensão humana. Só aquilo que te preenche. É isso que Deus quer que você tenha todo dia. Mesmo alguém querendo te matar, mesmo você estando para ser demitido do seu emprego, mesmo que o alimento esteja pouco ali na sua despensa. Como estamos vivendo? Pense nisso. É algo para refletirmos. Eu quero ir para o fim dessa mensagem e dizer para vocês que andar com Deus e aprofundar o nosso relacionamento com Ele é uma questão de vida e de longevidade. Escutem, eu vou repetir. Andar com Deus e aprofundar o nosso relacionamento com Ele é uma questão de vida e de longevidade. No aspecto de saúde, sim. E no aspecto também de vida eterna. Pois eu creio
com toda certeza, de acordo com a Bíblia e o Espírito de profecia, que aquilo que nós não vivemos aqui, nós não vamos viver no céu. E você quer ter uma vida plena em abundância, longeva nesse mundo e eternamente? Siga os preceitos de Deus. Invista naquilo que vai ser mais sólido para a sua vida cristã. Andar com Deus diariamente nos permitirá viver um cristianismo real. E um cristianismo real é ter e ser. É amar a Deus e amar ao próximo. É amor mais ação. Ter o alimento com Cristo, sentir-se abastecido e agir. O pastor Marleton tocou num ponto muito importante no sermão desse sábado. Ele falou de cada um salvar um. Ação, missionário. Percebem que não basta só você se alimentar e ficar no seu quarto cômodo? Precisamos também agir. É uma dupla. Isso é casado. O recebimento da unção diária do Espírito Santo traz em si toda a vida e o poder de Cristo para ti. Agora, uma das perguntas finais. Como haveremos de vencer os embates e lutas da vida com um mínimo de comunhão, com um mínimo de oração? Quem sabe uma semana, quem sabe um mês. Como nós vamos vencer os embates da vida com uma má alimentação, uma vida sedentária que não nos predispõe a nem abrir as páginas da Bíblia para nós nos alimentarmos e não morrermos de inanição? Lembre-se, o verso principal dessa mensagem é: o meu povo perece por falta de conhecimento. O que tem, eu repito, o que tem, isso é didático, viu, queridos? Eu estou repetindo propositalmente. O que tem interposto você de buscar e dar a sua vida consagrada para o estudo da palavra, para a oração e para a sua fé verdadeira? Amados, andar diariamente com Cristo nos mantém ligados ao céu. Nos permite estar na armadura de Deus. E a armadura de Deus é fé, oração e a palavra. Eu estava dando estudo bíblico para 2 amigos, pacientes da clínica adventista. E nós estudamos o capítulo, a lição, ouvindo a voz de Deus, a lição 4. E lá falava claramente da armadura de Deus para vencer os ataques do inimigo. E lá falava da fé, da oração e do estudo da palavra. Fé, oração e estudo da palavra. Andar diariamente com Cristo nos dá pensamentos elevados, nobres aspirações, claras percepções da verdade e do dever para com Deus. E terminando, eu já peço que vocês abram suas Bíblias em 1 Timóteo, capítulo 4, dos versos 13 ao 16. Enquanto vocês abrem, eu quero dizer algo para vocês. Ninguém, absolutamente ninguém, será tido por inocente no grande dia do Senhor. É isso mesmo. Não vai falar, mas meu Deus, foi por causa do meu filho que eu não consegui fazer o culto. Eu estou aprendendo muito com isso. Eu estou tendo que fazer. Minha esposa sabe das lutas. Não haverá desculpa, queridos, para atitudes erradas que nós escolhemos fazer, que Deus previamente nos preveniu, ou mesmo que nós não saibamos daquilo que fizemos errado, mas poderíamos ter buscado antes, para não ficarmos desinformados no dia do fim. Ele é justo, queridos. Ele dá todas as oportunidades para nós. Não haverá desculpa que nos livre das consequências da falta de comunhão, da nossa negligência de se capacitar e também de fazer a missão. A pergunta que eu faço para vocês antes de ler 1 Timóteo 4, verso 3 a 6. No que você tem investido o seu tempo? No que você tem investido o seu dinheiro? No que você tem investido os seus sonhos? O seu sonho, meu amado, com todo respeito, nós temos que ter sonhos terrestres, sim. Deus pede para nós não deixarmos os nossos planos, mas planos baseados na vontade de Deus. Mas o sonho maior, Auro, é preparar a nossa vida para o céu, para encontrar com Cristo das mansões celestiais. Eu já disse, eu adoro de ver aquela imagem. Quantas vezes eu chego cedo aqui na igreja e fico me sentando, contemplando aquela imagem de Cristo voltando, e fico tentando imaginar. Eu quero estar lá. E isso que eu estou trabalhando com vocês hoje vai ser a diferença em estar ou não estar com Cristo. Vamos investir em qualidade. Por exemplo, bons livros. Invista mais tempo com Deus. Invista em uma academia, cuide de sua saúde.
Invista um pouco mais em alimentos saudáveis para que sua mente não fique prejudicada e você tenha mais estímulo. Eu não acho errado você comprar um home theater, eu não sei como é que fala, não sou muito bom em inglês, me perdoem. Ou algum equipamento eletrônico, ou um celular, nós precisamos, tem que ter celular com capacidade boa mesmo, porque senão a coisa não aguenta, logo logo ele começa a bugar, falhar, enfim. Mas eu vejo poucas pessoas fazendo um plano assim, eu vou comprar um compêndio do Espírito de Profecia, R$ 1.600, e vou fazer um parcelamento também, quem sabe em 6 vezes. O nosso desejo normalmente é muito mais para as coisas deste mundo do que nos alimentarmos e investirmos na nossa salvação. Vamos ler 1 Timóteo. Olha que interessante essa exortação de Paulo a Timóteo. 1 Timóteo, capítulo 4. Diz assim, versos 13 ao 16. Olha, queridos, marque isso em sua Bíblia. Releia muitas vezes. Diz assim, até a minha chegada, aplica-te o quê? Eu não ouvi. Aplica-te a leitura, a exortação e ao ensino. Queridos, que maravilha, que receita de sucesso isso daqui. Não te faças negligente para com o dom que há em ti, o qual te foi concedido mediante profecia com a imposição das mãos do presbitério. Medita estas coisas e nelas sê diligente, para que o teu progresso a todos seja manifesto. Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Continua nesses deveres, porque fazendo assim, salvará tanto a quem? A você mesmo e a mim mesmo, como aos teus ouvintes. Percebe a magnitude, a importância do estudo da palavra de Deus? De consagrarmos nossa vida para Ele, em todos os aspectos, inclusive na saúde, que tem a ver sim. Não vamos perecer por falta de conhecimento, meus amados. Eu conclamo vocês a isso. Deus conclama vocês a isso essa noite. Não pereçamos por falta de conhecimento. Saia daqui com um firme propósito, como Daniel teve. Resolveu resolutamente, firmemente, não se contaminar com as finas iguarias do rei. Permita-se não contaminar-se com seu eu, meu amigo. Cuidado com as coisas deste mundo. Dê uma guinada em sua comunhão com o Pai. Não saia daqui sem um firme propósito. Entregue sua vida a Deus e faça planos de todos os dias colocar Ele em primeiro lugar. Seguir o exemplo de Cristo, do Mestre, para que te vá bem eternamente. Esse é o desejo de Deus para vocês. Amém. Vamos orar? Convido você a se colocar em pé. Deus Todo-Poderoso, eu quero lhe agradecer de todo o meu coração. Eu já havia preparado essa mensagem há algum tempo atrás, há mais ou menos 2 anos. E ao me deparar com ela para estudar para hoje, reacendeu em mim mais uma vez alguns aspectos de minha vida que eu sei que eu preciso melhorar. E eu agradeço a Ti, ó Pai, por ter me dado essa luz e poder estar aqui compartilhando com seus filhos nossas reais necessidades dessa vida. Como nós precisamos, Pai, de aprender a Te amar, como nós precisamos de seguir seus mandamentos, como nós precisamos, ó Pai, sim, de ter uma alimentação saudável, um estilo de vida saudável, mas nós nunca conseguiremos isso sem antes parar e ouvir ao Senhor. Saber que o Senhor é o nosso Deus, escutar a sua voz, passar tempo com o Senhor, com uma amizade íntima, profunda. E dali, Pai, com esses sorvos de luz, vida e esperança, trabalharmos, agirmos de acordo com o seu querer. Eu venho, por favor, rogar humildemente que primeiramente sobre mim o Senhor venha transformar a minha vida e o meu caráter e me dar o desejo de cada dia mais de estar em pé ao seu lado. Eu devo cuidar. O texto bíblico diz, aquele que está em pé, cuide para que não caia. Nós precisamos estar ao seu lado, firmes na rocha que é o Senhor. Por favor, capacite, dote os seus filhos que estão aqui para decidirem firmemente não se contaminar
com o seu eu orgulhoso, com os estímulos deste mundo, com as atenções deste mundo, e estarem ligadas a Ti. Seguir o exemplo de Daniel, o exemplo de José, o exemplo principalmente do Senhor Jesus Cristo. Unge-nos com a Sua presença. Nos dê a paz verdadeira que excede toda a compreensão humana. É o que eu te peço e lhe agradeço. É em nome do Seu amado Filho Jesus. Amém. Amém. Deus te abençoe, queridos.